Você já se perguntou o que é necessário para que uma pessoa repense as suas crenças, especialmente os paradigmas científicos? Você conhece alguém que já passou por isso e teve que repensar completamente a sua cosmovisão? Nesse vídeo, a gente vai conhecer a história de um cientista super importante e renomado, o Dr. John Kramer, que dedicou a sua vida à pesquisa bioquímica, mas encontrou também na ciência evidências que reforçaram sua fé na criação. A gente vai descobrir aqui como é que a sua trajetória, as suas descobertas e as suas reflexões sobre a origem da vida mostram que ciência e fé não precisam estar em conflito. O Dr. John Kramer, ele é um renomado bioquímico canadense especializado em lipídios. Ele tem uma longa carreira em produção científica. Inclusive, na descrição desse vídeo você pode clicar no link e conhecer melhor a pesquisa dele, ver uma fotinha dele de como que ele é, bem interessante. Ele cresceu num lar cristão e desde jovem ele demonstrou grande interesse pelas ciências. Durante o ensino médio, um pastor ali que dava aula para ele sugeriu que ele interpretasse o Gênesis sem exatamente se apegar num cronograma mais literal, né? Um tempo literal. Mas essa ideia colocou uma pulga atrás da orelha na fé dele e fez com que ele ficasse com dúvidas. Já na graduação, ele não enfrentou grandes conflitos entre ciência e religião, mas quando ele fez o doutorado em bioquímica na Universidade de Minnesota, ele foi desafiado a escrever um ensaio, um texto, um artigo sobre a origem da vida, baseado na evolução. Depois de estudar o tema, ele concluiu que, de fato, não havia mecanismos convincentes para explicar a origem da vida a partir de processos naturais. Depois dessa ausência de evidências, ele ficou meio frustrado. E aí ele escreveu no final do trabalho dele que era mais fácil acreditar num criador do que em forças aleatórias atuando na matéria inanimada, sem vida. Essa experiência, embora tenha feito com que ele tenha tirado uma nota baixa, fez com que ele assumisse a sua fé e desenvolvesse uma postura crítica em relação ao evolucionismo. O Dr. Kramer, ele relata que, quando ele se aprofundou nos conhecimentos científicos, ele passou a enxergar na natureza evidências bastante claras de ordem, design, que são bastante coerentes com o relato bíblico da criação. Ele ficou impressionado, por exemplo, com as leis da alimentação e higiene lá do Antigo Testamento, que a gente vê em Levíticos. E ele considera uma antecipação de princípios científicos bastante modernos. Para ele, tanto a criação quanto a evolução envolve um ato de fé, mas a criação é mais lógica e consistente com os dados científicos. Veja que interessante, Ele, inclusive, critica a evolução porque ele acredita que não há provas suficientes, faltam provas concretas, especialmente no nível molecular. E ele argumenta que, por exemplo, mutações que a gente observa nos seres vivos fazem com que os seres vivos tenham a tendência de perder informação genética e não ganhar complexidade. Quando o Dr. Kramer ele estudou bactérias extremófilas, ele observou que, embora essas bactérias elas sejam adaptadas a ambientes bastante extremos, elas são tão complexas quanto organismos superiores. As suas estruturas, os seus processos bioquímicos não sugerem que elas são formas primitivas de vida, mas elas são sistemas especialmente projetados para viver em condições adversas. Você tem bactérias que vivem em ambientes superácidos, ambientes super quentes ou ambientes que têm uma concentração de sal bem grande. Isso é bastante complicado para um ser vivo. Para ele, essa complexidade é melhor explicada por um design inteligente do que por um processo evolutivo gradual. O Dr. Kramer, ele também relata a experiência prática que ele teve quando ele investigou os efeitos do óleo de canola na saúde cardíaca dos animais. Ele enfrentou esse problema, da pesquisa dele, partindo, olha só que interessante, do pressuposto bíblico de que cada espécie foi criada segundo o seu tipo, evitando as extrapolações que a teoria evolutiva costuma fazer. Ele descobriu
que as lesões cardíacas que eram observadas em ratos machos, né, porque ele trabalhou ali com ratos na pesquisa, não eram causados por uma toxina do óleo, mas por causa de um desequilíbrio nutricional que vinha das dietas que eram artificiais e exageradas e que eram usadas nos ratos nos experimentos. Nas dietas humanas normais, a gente tem uma quantidade maior e diferentes de gorduras, né, de óleos, e aí esse problema não é encontrado. Esse princípio bíblico de temperança, de equilíbrio, ajudou o Dr. Kramer na sua investigação e interpretar os resultados de forma correta. Quando o Dr. Kramer fala da fé que ele tem, ele afirma que essas leis, na verdade, apontam para um universo com início e que caminha para a degradação. E isso é coerente com o que a gente vê no relato da criação, né? Ele ainda menciona, por exemplo, que indícios que, na perspectiva dele, apoiam a hipótese de uma Terra jovem, e ele fala, por exemplo, do decaimento do campo magnético terrestre, registros populacionais, né, das gerações e a presença de hélio na atmosfera. Para o Dr. Kramer, essa complexidade e a ordem dos sistemas biológicos são evidências de um Criador, assim como um objeto que a gente vê por aqui, esse computador ou esse celular que eu estou usando para guardar, assim como um fabricante fez esses objetos. Ele vê o relato de Gênesis sobre a criação em 6 dias, que não é só como algo literal, mas é também um padrão, ou foi um padrão estabelecido por Deus para criar um ritmo para os homens, para a vida humana. 6 dias de trabalho e um dia de descanso. O Dr. Kramer, ele considera a crença na criação literal dos 6 dias um teste de confiança na veracidade de Deus. E ele afirma que a sua experiência pessoal de fé e salvação em Cristo sustenta a sua confiança na Bíblia, inclusive no relato sobre as origens. Para ele, a ciência não contradiz a criação, mas confirma, mostrando que o mundo exibe sinais de planejamento e propósito. Novamente, tá? Se você quiser conferir a produção científica do Dr. Kramer, o link do perfil no ResearchGate, a descrição está aqui no vídeo, você pode acessar. Essa foi a história do Dr. Kramer, mas pode ser a sua história ou a sua jornada, a sua caminhada para descobrir a sua fé, ou até mesmo de alguém que você conhece. É importante que cada um, gente, tenha a sua própria jornada de autoconhecimento, de reflexão, para que possa tomar uma decisão baseada em evidências. A nossa fé precisa ser racional. Por isso, é importante o estudo diligente, a análise das evidências e, mais importante ainda, estabelecer e criar um relacionamento com o Criador. E olha, esse livro aqui da SCB pode te ajudar na sua caminhada e na sua jornada de autoconhecimento e descoberta. Você pode adquiri-lo no site www.scb.org.br e ler junto comigo todas as semanas um desses capítulos aqui. Hoje foi a história do Dr. Kramer. Nas próximas semanas a gente vai ver histórias de outros cientistas que também revelam a sua caminhada e a sua jornada, que fizeram com que eles de fato crescem no relato da criação que está em Gênesis. Então, acesse o site e adquira o seu. Continue aqui acompanhando os vídeos ao longo das semanas. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até!